Olá amigos, aqui é o Pablo, estamos aqui mais uma vez para nosso estudo das aulas do ESD da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Bacana. Estamos agora no roteiro 7, que é Ocupações e Missões dos Espíritos, do programa complementar Tomo Único, chamado mais conhecido como ESD 3, ou Terceira Apostila. Confere aí. Então temos hoje aqui objetivos específicos, que vai ser explicar em que consistem as ocupações e missões dos espíritos e ilustrar com alguns exemplos as missões espirituais destinadas a povos e a indivíduos. Bacana. Então, algumas ocupações que nós temos aqui como encarnados, né? Como professoras, cabeleireiros, os médicos, advogados, todas as profissões que a gente se ocupa aqui na Terra tem um fim útil, né? tem uma utilidade. Então, será que não é também normal ou natural que quando a pessoa desencarna, quando o espírito desencarna, ele também continue se ocupando? Ele é uma coisa natural e lógica, né? Então, se nós temos ocupação aqui, temos atividade útil, temos trabalho a fazer, quando desencarnar também teremos ocupações úteis. Então, se o ser humano tem uma ocupação, e ao desencarnar, como é que seria? Então, como o espírito ele é a alma dos homens desencarnados, o espírito deve ter uma ocupação. Quais seriam, então, essas ocupações dos espíritos? Que nós vamos ver agora. Então, os espíritos têm ocupações e missões a desempenhar. Além do trabalho de se melhorarem pessoalmente, incumbe-lhes executar a vontade de Deus, concorrendo assim para a harmonia do universo. A ocupação dos espíritos é contínua, mas essa ação nada tem de penosa, uma vez que não estão sujeitos à fadiga nem às necessidades próprias da vida terrena. Então a gente viu nos roteiros anteriores as sensações dos espíritos, conforme o grau evolutivo as percepções são diferentes, né, as sensações. Então a necessidade de trabalhar continua, de se melhorar, mas a gente tem que, aqui diz, né, concorrendo assim para a harmonia do universo. Então ela não é penosa, ela não é um trabalho difícil, pesado, né? Ele está dizendo aqui. Por isso não vai criar fadiga. Né? Então, por isso e se preciso descansar, descansa a mente, né? Porque a gente vai trabalhar muito mais a mente, né? Com a vontade. Então, espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham funções úteis do universo, embora não se apercebam disso. Todos os espíritos têm deveres a cumprir. Importante, né? Não é só espíritos conscientes, evoluídos da sua responsabilidade que estão participando de uma tarefa. Mesmo sem saber, todos os espíritos de várias categorias estão contribuindo com alguma coisa. São parte, têm os seus deveres a cumprir. E às vezes não se percebe disso. Por isso que a gente às vezes fala, né, que as pessoas que estão erradas são equivocadas no caminho do bem. Né? E às vezes até os nossos obsessores, né, as pessoas que aparentemente dificultam a nossa vida, sem perceber, estão nos auxiliando ao nosso progresso. Né? Interessante. Tem uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 540. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então, aquela questão que inconscientemente acabam contribuindo para o todo, né? Participando do projeto, dos seus deveres, mas sem se atentar a isso.
Então, estamos no grau evolutivo, né? Todos passam pela escala evolutiva, todos nós, para se aperfeiçoar. E assim, todos têm que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas. Há, porém, tempo para cada uma dessas coisas. Então, a experiência, o aprendizado de um espírito que está passando hoje, outro já passou e outro ainda vai passar. Importante. Então, há espíritos que não se ocupam de coisa alguma, conservando-se totalmente ociosos. Mas isso é temporário. Cedo ou tarde, o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, tornando-os felizes por se sentirem úteis. Isso acontece porque a gente está imerso à lei do progresso, primeiramente, né? Estamos imersos à lei do progresso, então não vai ser sempre que nós vamos ter esse sentimento, né, sentimento e também conseguir ficar parados, né, ficar ociosos. Algo vai nos instigar, um sentimento de atividade, né, vai nos impulsionar para que a gente consiga contribuir com alguma coisa, porque fomos criados por Deus para a atividade, para trabalhar para Ele, né, para fazer a vontade dEle. Então, se a gente foi criado por uma coisa e não está sendo feito essa coisa, algum problema vai ocasionar, né? Quando a gente projeta uma máquina, projeta alguma coisa e a gente acaba, ou essa máquina foi projetada, esse objeto foi projetado para uma coisa, a gente usa ele para outra, ou não usa, com o tempo ele vai estragar, né? E aí, todo merecimento se conquista através do trabalho. Então o espírito lá, lembram até no filme Nosso Lar, tem um momento que André Luiz vai lá num setor do ministério, e aí tem uma mulher, eles atendem dois em dois, tem uma mulher lá conversando com ele, a senhora, e ele fica esperando o André Luiz para conversar. E aí ela pede se ela pode visitar os familiares, e aí o ministro lá pede, tá, mas você tem trabalhado, tem adquirido bônus horas? Ela assim, não. Então, todo merecimento se conquista através do trabalho. Mas o trabalho seria, então, lembrando lá o livro dos Espíritos, toda atividade útil a favor de alguém, a favor do bem, né? Espíritos mais evoluídos ocupam-se de coisas úteis ao progresso dos povos e dos indivíduos. Então, quanto maior for a evolução espiritual, ele vai ter maiores responsabilidades. E lembrando aqui que as missões são sempre para o bem. Não existe uma programação reencarnatória ou uma missão para fazer o mal. Nós todos nascemos, fomos programados para fazer o bem. O livre-arbítrio que nós temos, às vezes a gente tropeça. Já uma ocupação, não. A ocupação ela pode ser boa ou ruim, né? Então, é uma ocupação, estou fazendo alguma coisa, mas uma missão, algo programado, ela é sempre a benefício de alguma coisa. Espíritos protetores cumprem junto a nós a missão de um pai junto a um filho, conduzindo ao caminho do bem. Ficam felizes quando avançamos e sofrem quando não ouvimos e falhamos nesta ou naquela prova. Legal? Então, aqui um exemplo já de uma ocupação de um espírito, né? Ele está ali, no nosso anjo guardião, né? Nosso protetor está aqui todo momento nos ajudando, nos impulsionando, dando sugestões, apontando direções. E quando a gente escolhe o caminho inverso e não dá certo, ele fica chateado. E também fica contente quando a gente consegue cumprir. Então, às vezes a gente pensa, nossa, como eu estou me sentindo sozinho, não tem ninguém para me ajudar, ninguém gosta de mim, né? Mas tem alguém, tem o nosso coach, né? Nosso consultor aqui todo o tempo no lado. Só que às vezes a gente não quer escutar o consultor, né? Quer tentar ser autossuficiente, quer fazer sozinho, quer ser teimoso e acaba se equivocando. Uma pergunta também do Livro dos Espíritos, 562. Qual a natureza da ocupação dos espíritos de ordem mais elevada? Resposta curta. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução.
Pode ser o exemplo aqui de Jesus, por exemplo, né? Um exemplo desse. Então, não é Deus que age indiretamente, que faz as coisas. Deus criou o mundo, né? Não, ele tem lá os coordenadores, os ministros, os espíritos que executam a sua vontade e cumprem, né? Então, definindo então o que seria uma missão. É uma obrigação, um compromisso, dever a cumprir, função, encargo, incumbência, uma ocupação no sentido de para o bem. Pode ser que é uma ocupação, mas para o bem. Nós temos em nosso currículo espiritual, pode-se dizer assim, certas atividades que poderiam ser chamadas de missão. Isso é, algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos. Precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual ou resgate de débitos do passado. Então essas pequenas ou grandes missões, né, foram já previamente estabelecidas, conforme a nossa capacidade. Então se nós estamos dentro de uma missão, qualquer ela seja for, porque nós temos a capacidade, nos preparamos, estudamos, conhecemos aquilo que a gente veio fazer. Agora, cabe a cada um de nós se esforçar, continuar estudando, se preparando. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa missão, a nossa atividade, a nossa ocupação pro bem. Então, o mais difícil, o que a gente vai ser, vai ser, que diz no Livro dos Espíritos, né? A gente é mais cobrado pelo bem que a gente deixou de fazer. Então, se a missão é uma coisa pro bem, as coisas que nos aparecem, que nos vêm para que a gente faça algo benéfico e a gente deixa passar, depois nós vamos prestar contas por que a gente não fez. Importante. E aí nós estamos aqui para aprender, não só para... eu até pensava no início, eu tenho a missão de fazer tal coisa para a minha família, por exemplo. Depois se eu vim para ajudar os outros, e eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas ajudando as pessoas, ajudando a minha família, por exemplo, a missão, né? Ou a sociedade onde eu vivo, fazendo esse processo, essa atividade, essa prática, eu estou consequentemente me aprimorando, aprendendo, evoluindo, executando. Por isso que é no trabalho que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente desenvolve. Porque da mesma forma, né, a gente usa até o exemplo sempre da bicicleta. Como é que eu vou ensinar alguém a andar de bicicleta? A pessoa tem que subir e aprender o equilíbrio. Ela só vai aprender quando ela está em cima da bicicleta. Então, eu só vou evoluir, eu só vou aprender certas coisas, desenvolver essas minhas virtudes no trabalho, na atividade, na prática, né? Então, muitas coisas, em todas as ocupações que nós temos, a gente sabe, né? Aquelas que a gente já faz há algum tempo, e a gente tenta, às vezes, ensinar para alguém, é com a prática, é com o tempo que a pessoa vai conseguir aprender, no desenvolvimento. Então, os gêneros das missões são muito variados. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Então, o gênero ele varia, por exemplo, na área da saúde, na área da mediunidade, né? Chico Xavier, na área da caridade, Bezerra de Menezes, Jesus, que é a missão de coordenar o nosso orbe, né? Então, no item que fala ali sobre a missão dos povos vai mostrar Jesus dando o aval para Ismael ser o coordenador do nosso país, né, do Brasil. Então, dependendo da missão, ela pode variar de várias formas conforme o adiantamento e a responsabilidade e a capacidade daquele espírito. Então, o missionário, ele é todo aquele que se entrega em totalidade na tarefa do amor, na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia ou da religião. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Então a gente vai perceber facilmente Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, próprio Jesus, Allan Kardec e muitos outros. Percebe que a vida deles toda é isso ali.
fazer aquilo, servir aos outros, em qualquer circunstância ele coloca os outros na frente, né, o que os outros precisam à frente de qualquer coisa, inclusive pessoal. Então esse é o missionário, ele se entrega, né, a totalidade da tarefa com muito amor. Missões relevantes são confiadas aos espíritos que Deus julga capazes de cumpri-las. Certo? É a mesma coisa, a gente vai dar uma tarefa para alguém que está... A gente é chefe de um setor, né? A gente vai dar a tarefa para um funcionário, você vai dar a tarefa compatível com aquilo que ele sabe cumprir. Ele consegue cumprir. Então as tarefas mais relevantes são os espíritos que têm essa capacidade, né? Por exemplo, todos os livros da codificação espírita, com a codificação de Allan Kardec, tiveram uma pleide de espíritos superiores preparados e comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Então olha só a responsabilidade. Ismael está tendo ali a responsabilidade de coordenação do planeta Terra. E ele convida a equipe, né, que vai ajudar ele, claro, mas ele é o responsável. Então ele tem essa capacidade. Por isso são diferentes missões, né, diferentes ocupações, sempre compatível com o que a pessoa consegue fazer. Um dia nós vamos estar compatível com alguma missão dessa, né? Começamos com missões menores e vamos até missões maiores. Mas vamos chegar à perfeição, então temos que passar por todas essas fases. Estando encarnados ou desencarnados, são eles incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, estando no plano espiritual, né, a gente tem na apostila aqui dos encarnados, missão e dos encarnados, e eles têm como objetivo o progresso da humanidade, ou de um povo, ou de indivíduos. Bacana? Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles que se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Um exemplo aqui, né, de novo, Chico Xavier tem Emmanuel, que ajudava ele no tempo todo da mediunidade dele. Então, com guias protetores, mas com uma grande responsabilidade, né? Olha quantas obras Chico Xavier fez, quantas coisas ele fez, né? Então, Emmanuel era o responsável por isso tudo. Existem tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar. Tanto no mundo físico como no moral, o espírito se adianta conforme a maneira pela qual desempenha sua tarefa. Então, a velocidade que ele vai se adiantar, que ele vai aprender, que ele vai se aprimorar, é a velocidade que ele faz, que ele aprende as suas tarefas, as suas missões, as suas ocupações. É com que ele se ocupa. Então, quando aqui na Terra a pessoa se ocupa, gosta de ficar sem fazer nada, não se ocupa com nada, vai chegar no plano espiritual, ela vai ficar da mesma forma. A gente viu que temporariamente, mas vai ficar da mesma forma, né? E se a pessoa já tem vontade, já gosta de trabalhar, de botar a mão na massa, ela continua trabalhando lá também. Então a gente às vezes pensa, né, a pessoa desencarnou, agora vai descansar. Não tem aposentadoria. Essa é uma má notícia, né? Não tem aposentadoria. É trabalho de novo, né? E só que, claro, daí não tem idade também, né? Porque como nós somos imortais, não tem a idade para que a gente não tenha mais força. A gente continua trabalhando porque realmente a gente tem força. Tem possibilidades. Então os espíritos se ocupam com as coisas do nosso mundo de acordo com o grau de evolução que se acham. Os superiores só se ocupam com o que seja útil ao progresso. Os inferiores se ligam mais às coisas materiais e delas se ocupam.
Então aqui é aquele exemplo do que a gente se afina aqui, qual o tempo a gente dedica às coisas aqui da Terra, né? É o que tempo que a gente vai se dedicar quando nós estivermos em outra dimensão. Porque as mesmas vontades, as mesmas ideias, as mesmas coisas a gente vai querer fazer quando chegar lá. Então, se eu estou acostumado aqui a só trabalhar para mim, só fazer coisas materiais, não me preocupar com o bem, não me preocupar em ajudar o próximo, em fazer a minha parte na sociedade, e dar a minha contribuição para a minha família, para o meu bairro, não vou querer fazer isso também depois. E conforme a nossa evolução vai se passando, nós vamos tendo a consciência de que temos o dever de contribuir com o ambiente onde a gente vive, né? Social, na nossa casa, do nosso trabalho. E isso são ocupações úteis, como os espíritos superiores já se ocupam, né? Então, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna fastidiosa inutilidade. Suas atribuições são proporcionadas ao seu grau evolutivo, às luzes que possuem, a sua capacidade, experiência e o grau de confiança que inspiram ao Supremo Criador. Então, por isso que isso é um trabalho demorado, porque é degrau a degrau que nós vamos se capacitando, evoluindo e recebendo novas tarefas, novas ocupações cada vez mais importantes. Então, isso é como a gente estivesse fazendo um curso, se capacitando, e esse curso tem vários níveis. E cada nível do curso a pessoa recebe a tarefa, né, proporcional àquela fase do curso que ela está. Então, é a nossa situação também. No Livro dos Espíritos também, é importante ler esse capítulo lá, né, dessas questões 570 para frente. Tem mais questões que não estão nas referências, mas que podem ajudar no entendimento. Se houver falência da missão, terá que retomar a tarefa, sendo essa a punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Olha só que interessante isso, né? Então, é uma missão, é importante, mas eu posso falhar na missão, na tarefa, por vários motivos. E o que acontece? Eu vou ter que voltar para concluir aquela tarefa novamente. E se caso essa minha falha que eu fiz ocasionar algum mal a alguém, eu tenho que corrigir isso também. Então, não é só flores, né? As tarefas são difíceis, às vezes eu não consigo, mas eu me comprometi, mas às vezes eu não consegui, por motivos, e vou ter que voltar e fazer, né? Compromisso é compromisso. Nem favores nem privilégios que não sejam um prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumpri-las e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. A ocupação é contínua, cada espírito tem um espaço, a sua vocação e segue com facilidade. Cada um encontra o seu lugar no universo. Então, dentro da nossa capacidade, do nosso propósito aqui, todas as missões são importantes. Então, Jesus tinha a missão de trazer o amor, né? De trazer a paz e o amor, principalmente o amor, o perdão, né? Muitas dessas coisas. Ele, como espírito crístico, ele não erra mais. Então Deus confiou a ele, porque sabia que ele não ia falhar. E nós aqui temos também as nossas pequenas missões que também são muito importantes. Por exemplo, quer ver? Ao lado de grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de importância relativa em todos os graus, concedida a espíritos de todas as categorias. Cada encarnado tem a sua. Deveres a preencher a bem do semelhante, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. Então, primeira coisa, fácil de saber, nós temos uma família, temos filhos, grande missão. Parece que não é importante, mas para aquele espírito ali é muito importante.
do nosso filho. Para nós é muito importante. Então lembra, ao mesmo tempo é uma missão, é um dever, ao mesmo tempo é um resgate, ao mesmo tempo é um aprendizado. Tudo tem um fim útil. Então, eu não preciso ficar me preocupando e pensando qual será a minha missão. Eu tenho que fazer o que está comigo agora. Então eu tenho filhos, é a missão filho. Tenho uma profissão, a missão é a minha profissão. Me dedicar a isso, né? E nas missões secundárias, que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Por toda a parte, a atividade é constante, da base ao ápice da escala, ensejando a oportunidade da instrução. Dando-nos as mãos, alcançaremos a meta que é, para todos nós, a perfeição. Será que Deus não podia ter criado tudo pronto? Podia, né? Mas aí que está. O aprendizado está em Ele deixar a gente construir as coisas, cada um na sua evolução. Então a gente só vai aprender construindo. Então temos que construir juntos, temos que aprender a fazer fazendo, né? Isso é importante. Então estamos numa experiência, todos nós temos muitas experiências, começando pelos nossos relacionamentos, as nossas profissões, as nossas responsabilidades. Essas são as nossas missões e são muito importantes. Então a gente pode afirmar, com base que os Espíritos nos dizem, que todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o seu grau evolutivo. Cada qual faz isto na medida de suas forças, esteja no estado de encarnado ou espírito livre. Bacana? Resumindo, né? Então ocupação pode ser uma coisa útil ou não, mas missão é sempre algo pro bem. E todos nós estamos envolvidos nisso, né, independente do nosso grau evolutivo. Ok? Então era isso, pessoal. Nos encontraremos na aula online. Espero que todos estejam lendo o assunto, entendendo, compreendendo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.